Você já ouviu falar em análise técnica, fundamentalista, fluxo, quantitativa e até análise comportamental? Mas você sabe realmente o que cada uma significa? Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns dos tipos de análise de mercado que existem. Os mais utilizados, mais conhecidos, de forma simples e bastante prática. Análise técnica. O que é análise técnica? É um estudo do comportamento do preço no gráfico. Aqui o trader, ele olha padrões, ele olha candlestick, ele olha gráfico de Renko, gráfico de linha, o tipo de gráfico que ele escolheu. Ele analisa aquele gráfico, né? Ele utiliza indicadores, ele reconhece padrões, tudo para tentar prever o futuro com a base no passado. Então, tudo que aconteceu antes, utilizando aquele gráfico com aqueles indicadores, é isso que ele tenta fazer dentro da análise técnica, né? Ele olha o gráfico de preço, identifica tendências, suportes, resistências, usa ferramentas, Fibonacci, IFR, indicadores, né? Ele sempre, né, ele tenta sempre bater, aliás, ele vê que o preço sempre bate numa linha em volta, aquilo pode ser um suporte. Com base nisso, ele planeja uma entrada, né? É exemplo, pessoal, suporte e resistência. Quando nós colocamos uma linha aqui em cima, nós chamamos de resistência. Quando nós colocamos uma linha aqui embaixo, nós chamamos de suporte. Esse suporte ele é baseado num preço, né? Então o trader, ele estuda análise técnica, ele planeja esses alvos de suporte e resistência, e aqui quando o preço bate ele busca uma venda, e aqui quando o preço cai ele busca uma compra. Basicamente é isso, tá, pessoal? Não dessa forma tão aleatória como eu fiz aqui, mas basicamente é isso que um trader utiliza dentro da análise técnica, né? Análise fundamentalista. O que é análise fundamentalista? Vocês já ouviram de falar sobre análise fundamentalista? Ela é muito utilizada por investidores de longo prazo. A ideia da análise fundamentalista é estudar a saúde da empresa, o lucro que a empresa ela dá, né? A dívida, o mercado que ela está, a governança, quem que governa essa empresa? Quem é o CEO? Quem é o dono? Quem é o presidente? Né? O que essas pessoas veem para o futuro daquela empresa? Né? A análise fundamentalista ela olha tudo isso, né? E ela analisa, né, principalmente os balanços, resultados trimestrais, semestrais, anuais, estuda o setor da empresa, compara indicadores, também existem indicadores na análise fundamentalista, né? E depois de analisar tudo isso, aí o investidor de longo prazo fala, pô, essa empresa é legal, eu vou me tornar sócio dessa empresa. Como é que essa pessoa física, o gestor de um fundo, ele vira sócio dessa empresa? Comprando ações dessa empresa. Aí, comprando ações, você sendo detentor de ações dessa empresa, você se torna sócio, a empresa vai distribuir lucros, né, com você. Ela vai dividir os lucros com você, que são os dividendos, ok? Análise comportamental. Essa aqui é bacana, pessoal. Ela estuda o sentimento e o erro dos humanos, né? Como é que esses sentimentos e os erros afetam o preço de ações, mercados futuros, moedas e tal, né? Os traders são seres emocionais e o mercado é feito de pessoas. Ah, Paulão, mas você falou uma coisa aí que não bate. O mercado tem HFT, tem robô. Ok. O mercado tem HFT e tem robô. Mas só que quem programa esse robô? São pessoas. São pessoas que programam esse robô. Então, se a pessoa que programa o robô ela é afetada, o robô será afetado. É simples, né? O que essa análise comportamental ela analisa, ela observa? Ela observa padrões racionais do mercado. Ela estuda o medo, a ganância, a euforia, o pânico, né? Ela estuda tudo isso. Ela entende as bolhas, os crashes, né? As quebras, né? Em 2008, aproximadamente, nós estamos em 2025, 13 anos atrás, aliás, mais, né? 17 anos atrás,
É isso, 2008 para 17 anos atrás. Nós tivemos uma quebra grande nos Estados Unidos, né? 3 bancos grandes, teve um banco centenário, se eu não me engano, o Lehman Brothers, ele é de 1870, ele quebrou, ele não existe mais o Lehman Brothers, né? Então, essa análise comportamental, ela tenta pegar esses momentos, analisar esses momentos de quebra, né? E nos dar uma boa operação, vamos dizer assim, né? O tapered é análise de fluxo. Eu costumo falar apenas fluxo, né? Eu resumo tudo isso aqui em fluxo, né? A leitura de fluxo é uma leitura de ordens em tempo real. Ela é muito utilizada por scalpers e traders profissionais. Ela analisa o book de ofertas, observa quem está agredindo o mercado na compra ou na venda, né? E isso aqui, pessoal, não, a análise de fluxo eu não consigo colocar aqui para vocês verem, mas eu vou tentar colocar aqui uma das ferramentas, que é o Times in Trades. Esse aqui é o Times in Trades. Né? É uma das ferramentas que o analista de fluxo utiliza. Então ele olha isso aqui, ele está vendo o quê? Deixa eu dar uma paradinha aqui para vocês só notarem aqui. Ó. O que o analista de fluxo ele vê? Ele está vendo a nova futura, está aqui na barra vendedora, né? Ela está vendo aqui a nova futura na barra vendedora, vendendo 25 contratos a um preço de 5.732,5 para a própria nova futura, né? Tá vendo aqui também, por exemplo, deixa eu pegar um que tá diferente aqui, ó. Nós vemos o Morgan Stanley, né? Morgan Stanley vendendo 13 contratos para XP. Então aqui eu tenho todas as corretoras, bancos de investimentos, todos aqui nessas barras, né, centrais. Aqui nós temos o horário, nós temos o preço, a quantidade de contrato, e quem está vendendo e quem está comprando. Essa é uma das ferramentas, né? Tem como filtrar tudo isso daqui, colocar para aparecer lotes grandes, como fazer muita coisa aqui. É que a plataforma que eu utilizo, o Profit One, ele não tem todas as ferramentas liberadas, né? Então não consigo montar uma tela aqui para vocês de fluxo. Mas o fluxo ele é basicamente isso. Análise quantitativa, pessoal. Análise quantitativa, ela usa a matemática, estatística e algoritmo para tomar decisões. É muito usada por fundos e traders que programam robôs. Né? Lembra que eu falei para vocês? Quem toma a decisão antes do robô é a pessoa, é o humano. Ele toma a decisão baseada numa estatística, numa matemática, né? Ele vai lá, faz uma somatória, né? Fala assim, pô, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, vamos tomar tal decisão, vamos gerenciar tudo isso aqui. A análise quantitativa basicamente é isso, pessoal. Tá? Um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem é a utilização de um robô que testa, por exemplo, um setup de 10 anos de dados, né? E se a média de lucro for boa e o risco controlado, ele começa a operar sozinho. Mas ele opera sozinho mediante o quê? A programação. E a programação vem de quem? Dos humanos. Entenderam? A análise intermarket, essa aqui é interessante. A análise intermarket, ela estuda como os mercados se influenciam, né? O dólar com juros, commodities, ações. Ela observa a correlação de mercado. O que é uma correlação de mercado? Todos nós, pessoal, desculpa, tá passando um caminhão aqui na rua aqui, tá fazendo bastante barulho, vocês me desculpam. Me desculpem. Todo mundo já ouviu dizer, né? O dólar vai cair, o índice sobe. Quando o índice cai, o dólar sobe, né? Essa correlação, né, é distinta, vamos dizer assim, né? Quando um sobe, o outro cai. Quando o outro que está caindo ele começa a subir, o outro começa a cair. Né? A análise intermarket, ela analisa isso. Ela olha para isso, né? Ela analisa tudo isso. E esse tipo de padrão. Eu não vejo um padrão eterno. Se nós analisarmos o histórico de 20 anos do mini índice, o índice Bovespa, com relação ao dólar, os dois estão numa crescente. Há 20 anos atrás, o índice batia 50 mil pontos. Hoje o índice está batendo 130, 128, né?
O dólar, 20 anos atrás, estava R$ 2. Hoje o dólar está batendo quase 6, está 5,70. Então os dois subiram juntos. Mas em determinados momentos, né, determinadas posições, dias específicos, meses e até semanas, essa correlação ela pode até que dar certo. Existem momentos, sim, né, que o dólar sobe e o índice cai. Existem momentos que o índice sobe e o dólar está caindo. Mas não é algo eterno, para sempre vai ser assim. Né? Existem momentos, como eu disse para vocês. E essa análise intermarket, ela analisa esses momentos. Nós temos também a análise macroeconômica. O que é a análise macroeconômica? Ela avalia o clima geral. O clima geral da economia, como que está a inflação naquele país, o juro, o PIB, o desemprego, a política daquele país. Né? Ela lê relatório do Banco Central, acompanha a decisão de taxa de juros, ela analisa cenários internacionais. Né? Então a análise macroeconômica olha tudo isso. Pô, tá legal investir no Brasil? Né? O americano, ele vê que é legal investir no Brasil. Nós temos uma governança, um governo, um presidente bacana que está ajudando. Como é que está a economia com esse presidente à frente? Está havendo uma diminuição no desemprego? O aumento do PIB? Ela vai olhar tudo isso, análise macroeconômica. Né? Nós temos também aqui, pessoal, análise técnica mais avançada do que aquela que eu falei no início do vídeo, né? Que é uma evolução da análise técnica, né? Analisa o comportamento puro do preço, o volume, sem muitos indicadores. Funciona como conceito, né? Usa um conceito como liquidez, armadilhas, rompimentos falsos, utiliza ferramentas como volume profile, né? E foca no porquê. Por que o preço se move? Né? Essa é a base da análise técnica avançada. Né? Não tem muitos indicadores, não fica olhando muita coisa. Ela é um pouco mais centrada. Eu preciso desse, aquele outro indicador. Ponto. Eu vou olhar o que esses três estão me falando. A análise técnica avançada é um pouco disso. Né? Temos também, pessoal, análise psicológica. Né? O que é análise psicológica? Né? É a leitura de você mesmo, o seu psicológico. Como é que anda a sua disciplina? Como que você reage ao lucro ou prejuízo? Né? Você faz diário de trade com foco emocional? Você tem uma autoavaliação antes e depois de operar? Né? Você cria rotina e gatilhos positivos? Tudo isso é uma análise psicológica. Eu não acredito muito nisso não, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar, né? Tenho que mostrar para vocês o que é uma análise psicológica. Apesar de não acreditar muito nisso. Né? Ah, Paulão, você não utiliza? Não, eu não utilizo nada disso que eu acabei de falar para vocês aqui. No meu dia a dia, nas minhas operações, não. Tá? Eu utilizo outras análises, mas não a comportamental. Né? E aqui, pessoal, vocês viram que tem aqui aproximadamente uns 8 tipos de análise. Né? Cada uma fala de uma coisa. O ideal para o trader é ter um pouquinho das principais. Então, ter um pouco de análise técnica avançada, análise técnica simples, análise macroeconômica, né? Uma análise fundamentalista se você faz day trade em ações. Né? O ideal é ter um pouquinho de tudo. Qual é a melhor? Não existe qual é a melhor. Como também não temos um melhor indicador. Né? Um indicador mais assertivo, a análise mais assertiva. Não, isso não existe. O que existe é um conjunto. Tá? É um conjunto. O conjunto que funciona. É igual um time de futebol. Né? Trazendo a comparação para o time de futebol, naquela época do Pelé, nos anos 60, 70, o Pelé ganhava tudo sozinho? Não. Olha o time que o Pelé tinha. O Santos de 1960, 60, até 1970. Era espetacular. Eu sou santista, né? Nós tínhamos um goleiro espetacular, meio de campo ótimo, uma zaga ótima, um ataque espetacular, lindo. O que era aquilo? Era um time. Não era apenas um jogador. O Pelé não atacava, defendia e corria pro gol para pegar pênalti. Não, ele fazia gol. Só que tinha que ter um cara no meio para entregar a bola para ele. Tinha que ter uma pessoa na defesa para defender o time, para o time não tomar gols. E nós tínhamos um goleiro fantástico também, que pegava cada bola, que só por Deus. Então o que é isso? A formação de um time.
O ideal, pessoal, é vocês entenderem, buscarem informações de cada tipo de análise e tentar, ao máximo, implementar um pouquinho de cada análise dentro do seu dia a dia. Esse é o principal. Não é buscar a melhor análise. E isso também para o indicador. Estudar um pouquinho dos indicadores, pegarem aqueles que mais você identifica, né, no seu dia a dia. Poxa, eu preciso desse indicador, daquele, pronto, acabou. E tomar decisões em cima disso, gerenciar o seu trade, né? Mas as análises são fantásticas, pessoal. Vale a pena estudar cada uma delas. Né? Eu vou voltar a falar um pouco mais sobre análises também aqui no canal. Tá ok, pessoal? Deixem um like aí no vídeo, deixem um comentário, quer saber um pouco mais, né? Deixa aí, escreve aí, ó, Paulão, fala um pouquinho mais da análise tal, fala um pouquinho mais de tal análise, tem como você especificar um pouco mais? Peça aqui, deixa um comentário, eu vou atender a todos na medida do possível, tá ok, pessoal? O canal Recicla Traders é para reciclar as informações que o pessoal passou, eu não vou dizer de maneira errada para vocês nos últimos anos, tá? Mas reciclar algumas informações de um trader, eu, que opero aqui no mercado financeiro, tá ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.